Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu vou começar falando de política. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seu vice Geraldo Alckmin vão ser diplomados pelo Tribunal Superior Eleitoral hoje em Brasília. A diplomação acontece após o fim dos prazos de questionamento e de processamento do resultado da votação. A Corte Eleitoral aprovou as contas da chapa que venceu a corrida presidencial. O ato certifica a escolha da população nas urnas. Sem essa confirmação, Lula e Alckmin não poderiam exercer os cargos a que foram eleitos em 2022. Desde 1946, o TSE expede esses documentos para os eleitos. As diplomações de senadores e governadores ficam a cargo dos tribunais regionais eleitorais e, segundo o TSE, estão marcadas para acontecer entre os dias 12 e 21 de dezembro. Para a cerimônia, o perímetro bloqueado ao redor do prédio da corte vai ser estendido e a segurança deve ser reforçada. A presença de pelo menos 130 convidados está confirmada. No dia 1º de janeiro, acontece a posse dos novos presidente e vice-presidente da República em Brasília. A equipe do petista planeja um evento com a presença de mais de 300 mil pessoas. E atenção a esse alerta. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário está fazendo um alerta aos aposentados. Nem sempre é um bom negócio entrar com um pedido de revisão da vida toda. Algumas vezes, fiquem atentos, o interessado pode até sair perdendo. Após a aprovação da chamada revisão da vida toda pelo Supremo Tribunal Federal, aposentados têm recebido ligações de empresas e escritórios que se valem da novidade para tentar aplicar golpes. Por isso, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário está emitindo um alerta. A revisão da vida toda não contempla todos os aposentados e não é vantajosa em todos os casos. É necessário uma análise criteriosa de cada benefício para verificar se vale a pena pedir a reanálise do pagamento. A revisão da vida toda só vale para aqueles que tinham altos salários até 1994. A orientação é fazer o cálculo antes de acionar a Justiça, para verificar se efetivamente a revisão trará benefício para o cidadão. Além disso, não passe dados nem forneça informações pessoais por telefone ou e-mail para pessoas desconhecidas. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E eu falo de saúde agora. A Anvisa e o Instituto Butantan avaliam o desenvolvimento de uma vacina trivalente contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Butantan tratam do desenvolvimento de uma possível vacina trivalente contra a Covid-19. Segundo a agência, a ideia é que o imunizante apresente maior efetividade não somente contra a variante original do coronavírus, como também contra a Delta e a Ômicron. Durante o encontro para a discussão do assunto, os órgãos analisaram as informações sobre uma versão atualizada da Coronavac, fabricada pela biofarmacêutica chinesa Sinovac. A equipe técnica da Anvisa sinalizou quais pontos devem ser observados em um futuro pedido de autorização para a vacina trivalente contra a Covid-19. Também foram discutidos critérios para a comprovação de segurança e eficácia do novo imunizante. Recentemente, a Anvisa aprovou a utilização das vacinas bivalentes da fabricante Pfizer, que demonstraram maior eficácia contra a Ômicron original e a cepa BA.1. O primeiro lote do imunizante, com 1.400.000 doses, já chegou ao Brasil. A remessa entregue nesta sexta-feira ainda deve ser analisada e avaliada pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde. Segundo o Ministério da Saúde, as orientações sobre distribuição, aplicação e público-alvo dessas doses serão informadas por meio de uma nota técnica a ser emitida nos próximos dias. E ainda falando de coronavírus, após o relaxamento das medidas anti-Covid na China, a variante Ômicron passou a se propagar mais rápido no país. O alerta foi feito por especialistas de saúde do governo local. Zhong Nanshan, um dos principais especialistas em saúde que assessoraram o governo chinês desde o início da pandemia, lançou um alerta sobre a situação da doença no país neste domingo.
O epidemiologista garantiu que as variantes da cepa Ômicron estão se propagando rapidamente após a decisão de Pequim de flexibilizar a política de Covid-0. As autoridades sanitárias chinesas anunciaram na última quarta-feira um abrandamento geral das restrições anti-Covid após protestos históricos contra as medidas e também como estratégia para dar impulso à economia. Com o fim dos testes de PCR sistemáticos e em larga escala e a possibilidade de isolamento domiciliar em casos leves e assintomáticos, o país registra números máximos de infecções. De acordo com o especialista, nestas circunstâncias, seja qual for a força da prevenção ou controle, será difícil quebrar completamente a cadeia de transmissão do vírus. Nanshan explicou que as subvariantes atuais são muito contagiosas e uma pessoa pode transmitir a doença para 22 pessoas. A China está mal preparada para a situação, com milhões de idosos sem um esquema completo de vacinação e hospitais incapazes de acomodar tantos pacientes. Neste domingo, em Pequim, longas filas se formaram em frente às farmácias para estocar remédios contra a febre e testes de antígenos. E vamos falar de futebol agora. A Confederação Sul-Americana de Futebol já faz campanha para receber a Copa do Mundo de 2030 no continente. Na ocasião, o Mundial vai completar 100 anos. E a ideia é que a final aconteça no Uruguai, o mesmo país que sediou a primeira Copa. Uma homenagem à herança sul-americana nos 100 anos da Copa do Mundo. A Conmebol quer que a sede conjunta da Copa de 2030 seja dividida entre países do continente para honrar o legado dos jogadores que construíram o futebol por aqui. As declarações foram dadas em um evento em Doha, no Catar, em homenagem a Pelé, internado para a reavaliação do tratamento de um câncer no cólon. A pergunta é para a FIFA, o que pensam fazer com a história? A pergunta é para a FIFA, o que pensam em fazer com a história que se criou a partir de Pelé e depois Maradona. Acho que deveríamos voltar às origens, porque o futebol não é sobre dinheiro, não deveria ser uma competição de quem bota mais dinheiro para levar uma Copa do Mundo. Deveria ser também sobre reconhecer os que fizeram hoje essa festa ser possível. Reconhecer a los que hicieron lo que es hoy esta fiesta. O objetivo da Conmebol é ter a final da competição em Montevidéu, que recebeu a decisão da primeira edição em 1930, vencida pelo Uruguai. Simple e llanamente é fazer justiça, voltar a los orígenes e voltar a mundial talvez. É fazer justiça, voltar às origens e voltar a um mundial sem tantas excentricidades, voltar a algo mais vintage, mais próximo. Muito mais vintage, muito mais terrenal e mais cercano, verdade? A FIFA vai anunciar em 2024 o país que vai sediar a Copa do Mundo de 2030. Portugal e Espanha também apresentaram uma candidatura que teve incluída a Ucrânia recentemente. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação, porque às 13 horas eu volto com a Daniela Paris e mais notícias para você. Até mais!